Olá, meu querido e minha querida ouvinte. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o curso de Engenharia da Computação. Vamos discorrer sobre o que é este curso, as suas disciplinas, a área de atuação do engenheiro e muitos outros detalhes sobre o mercado de trabalho. E quando falamos de cursos de engenharia em geral, só pelo termo engenharia, já se torna um curso mais valorizado, pelo menos socialmente, na mente das pessoas. Mas de fato, uma pessoa que fala eu curso engenharia da computação tem um grande peso e também uma grande responsabilidade como profissional que ele deve se tornar. Então o curso de engenharia da computação ele surgiu a partir do curso de engenharia elétrica. Olha só que interessante, Lá pela década de 80, aqueles anos 80, que foi o ano, o período em que os computadores começaram a se tornar cada vez mais populares, começou a se tornar acessíveis. E com isso não só o estudo da computação aumentou, se aprofundou, mas também a produção de computadores. Então naquele período, com a explosão desse avanço dos computadores, muitas pessoas ali que construíam computadores eram físicos, eram matemáticos, eram engenheiros elétricos. E a partir daí precisou-se de mais conhecimentos, precisou-se também unificar certos conhecimentos, precisou-se do engenheiro da computação. Então você que quer cursar ou você que quer se tornar um engenheiro da computação, saiba os 4 pilares, o que sustenta esse curso, essa base de conhecimentos vai ser a matemática, a física, a eletrônica e também, claro, a computação, a informática. Então nesse curso você vai aprender, e é imprescindível que você aprenda, sobre os resistores, sobre capacitores, sobre indutores, sobre transistores, sobre diodos, sobre alguns outros componentes imprescindíveis na área de eletrônica. Vai aprender a particularidade de cada um desses componentes, como tudo isso flui, de acordo com a eletricidade, como que esses componentes faz a eletricidade fluir no computador, nas peças, através do sistema binário. Porque na computação o sistema binário é a base ali para os processos, para as tomadas de decisão. Nas máquinas, através dos portões lógicos, das portas lógicas, onde nós temos aí as principais portas: AND, OR, SHOR, NAND, SHAND e outras portas, Aqui são as 5 principais. E tudo isso é utilizando zeros e uns, o sistema binário. A eletricidade flui nessas peças, nesses componentes do computador, passando por todos esses componentes eletrônicos, por todas essas portas lógicas, e tudo aquilo ali é 0 ou 1. Uma porta aberta ou uma porta fechada, um caminho tomado ou um caminho evitado, um sinal de positivo ou um sinal de negativo, tudo é representado pelo sistema binário zeros e uns. Então desde já percebemos que uma disciplina importante para o curso é uma disciplina que eu já mencionei em vídeos falando sobre outros cursos, que é a disciplina de lógica da computação. E aqui no curso de engenharia essa disciplina é muito mais aprofundada. Então sem dúvidas ela é uma disciplina base para várias outras no curso. Por ser necessário entender como flui a energia e poder aproveitar e arquitetar isso da melhor forma, consequentemente é estudado a fundo sobre as ondas eletromagnéticas e como identificar esses sinais, essas ondas, através de ferramentas adequadas para isso, como por exemplo o multímetro, o osciloscópio e outras ferramentas que faz essa medição das ondas, dos sinais eletromagnéticos. E olha, eu já aviso logo, Se você acha que o engenheiro da computação é aquele cara, aquele homem ou aquela mulher que conserta computadores desde os mais simples até os mais avançados, você está enganado, Engenharia não é para você consertar as coisas. Isso faz parte, sim, você vai consertar as coisas, isso faz parte, mas engloba muito mais. O curso de engenharia da computação é para criar computadores, criar sistemas específicos, consertar, aprimorar. E quando a gente fala consertar, não é apenas porque algo deu defeito, mas também fazer uma manutenção necessária, Por exemplo, o Facebook da vida, o Roblox, que é uma plataforma de jogos recente, os servidores do Roblox já estavam acumulados, cheios, não estavam mais aguentando o crescimento que teve no servidor de jogos
daquela plataforma. E aí precisou melhorar esses servidores, aumentar esses servidores, mudar também a forma que esses servidores se comunicam, como eles são conectados. Então, sobre criar, sobre consertar, sobre fazer a manutenção, aprimorar os computadores, isso tudo faz parte do curso de engenharia. E não só a parte física, mas também a parte lógica. E muitas pessoas às vezes se enganam, né? Pensam, né? No curso de engenharia eu vou aprender a consertar computador, só que eu vou ser melhor do que um técnico de informática. Não, não é assim. É até algo que, digamos que é de quase todos os cursos de informática, né? Quando a pessoa faz qualquer curso, ela ganha o apelido de menino da informática, né? O garoto da informática. Não sei se isso já aconteceu com vocês. E não importa se você tem um nível mais técnico ou um nível mais avançado, muitas outras pessoas, muitos clientes comparam a gente com uma pastelaria, né? É até uma brincadeira muito utilizada no ramo de docência, né? Os professores, alguns outros profissionais, a gente gosta de associar, fazer essa comparação com a pastelaria. Porque de fato nós temos muitos clientes, muitas pessoas que acham que a nossa área é uma pastelaria, onde ela chega, vê lá os pastéis disponíveis, vê lá o menu e fala: olha, eu quero esse pastel aqui. Eles acham que nosso ramo de computação já tem aquele pastelzinho cru, congelado, só no ponto de colocar lá no óleo para assar e em poucos minutos já entregar aquele pastel para a pessoa comer, tá? Então eu digo isso porque realmente muitos clientes às vezes chegam com problemas de estrutura física nos seus computadores, nos seus hardwares, ou chegam com problemas lógicos, né? Problema de um sistema que precisa ser criado, né? Um software que precisa ser criado, ou um sistema, um software que não está atendendo tudo que a empresa precisa e precisa ser revisado, precisa ser refeito certas partes, acrescentado certas partes. E muitas vezes eles acham que isso é fácil, acham que isso já está lá moldado, só colocar no fogo. Acham que a gente já tem aquela solução. Já passei por exemplos de grandes empresas, uma grande rede de supermercados que tem no Nordeste do Brasil, que solicitou um sistema. E eu não fiz parte da equipe interna, mas com certeza tinham pessoas que eu conhecia e a gente chegou a ter conhecimento dessa história. E essa empresa, que eu não vou citar o nome, solicitou um sistema praticamente do zero, tá? E após ser feito todo um estudo de viabilidade, mostrar todos os resultados, tudo que foi levantado, tudo que poderia ser feito, o custo e o tempo, essa rede de supermercados se espantou, deu 2 pulos para trás. Porque foi dado, não lembro tudo de cabeça, mas foi dado em média 12 meses para que o sistema fosse feito, com mais X meses de testes, de implementação, que ficou algo em torno de 16 meses. E a empresa se assustou com o tempo que isso tudo seria feito, seria elaborado, seria testado. Eles queriam algo rápido, eles queriam o pastel já pronto, eles queriam que já tivesse um pastel lá com o nome da empresa deles, com o sistema que eles precisavam, específico para o caso deles, e que já estivesse tudo pronto, que em 1-2 meses já estivesse tudo funcionando. E aí o decorrer da história é que acabou não sendo fechado o contrato, né, com esta empresa específica. Eles acharam um sistema já pronto, que era só eles instalarem lá na empresa deles, fazerem algumas configurações e estaria funcionando. E acabaram quebrando a cara, infelizmente acabaram quebrando a cara meses depois e ainda estão tentando se reestruturar. Tudo isso porque não tiveram essa visão de que o sistema, por mais que existam já sistemas moldados, feitos para tudo, digamos assim, né? Eles não vão atender todos os detalhes específicos de uma empresa. Um exemplo bem básico, fácil de entender, é uma planilha financeira. Existem vários aplicativos de planilha financeira. Se você for, por exemplo, na Story aí do seu celular, né, na loja do seu celular, você vai ver que tem vários aplicativos sobre gestão financeira, né, financeira pessoal mesmo. Já tem vários aplicativos, mas nenhum desses aplicativos atendeu a minha realidade. Tinha aplicativos melhores do que outros, mas sempre ficava faltando alguma coisinha. Eu sempre sentia falta de algo. E quando a gente vai olhar para empresas, não importa o seu porte, é a mesma coisa. Eu posso achar algum aplicativo já feito sobre a área de atuação da minha empresa? Posso. Posso pegar e utilizar? Posso. Mas é muito provável, para não dizer que é totalmente certo, de que aquilo ali não vai atender por completo a empresa.
vai ficar faltando alguma coisa. E às vezes essa coisinha que ficou faltando, esse detalhe que ficou faltando, é um diferencial imenso no mercado competitivo. Pode ser um diferencial imenso na receita financeira da empresa no final do mês. Então, sistemas que sim, procuram envolver tudo, englobar uma empresa como um todo, atender todos os mínimos detalhes, precisa ser estudado profundamente, precisa ser arquitetado profundamente, e isso leva tempo. Que não vou entrar em detalhes sobre isso, já até falei demais, mas a gente até vê isso no curso de análise de sistemas que a gente tem aqui no nosso canal. A gente fala como é esse passo a passo, como é analisar o início de um projeto. Que, diga-se de passagem, é algo que também vai ser visto no curso de Engenharia da Computação. Então você que vai fazer esse curso, ou você que já se formou nesse curso, tenha em mente, você não é uma pastelaria de hardware, não é uma pastelaria de software. E você que está assistindo esse vídeo por curiosidade, quem sabe seja até um empresário, tem uma grande empresa, uma pequena, uma média empresa, quando for procurar alguém para fazer um serviço de implementações de hardware ou software, saiba, essa empresa não é uma pastelaria, não está lá tudo já pré-moldado, só para colocar no fogo e você receber rápido. Contribua para que essa empresa possa analisar tudo da melhor forma para você. E às vezes quando eu falo com algumas pessoas sobre o curso de Engenharia da Computação, eu vejo que a maioria das pessoas pensam que Engenharia da Computação é criar computadores. Ou seja, eles associam muito isso ao hardware, a parte física. E eu acabei de falar aqui que além dessa parte física, você também vai criar, vai implementar softwares, vai estudar sobre softwares. E aí muita gente pergunta, vem na cabeça de muitas pessoas, poxa, se o curso de Engenharia da Computação vai estudar hardware e software, o que o curso de Engenharia de Software vai fazer então? E não se preocupem, jovem gafanhoto, existem os dois cursos. E lembra que eu já até falei aqui no canal, se você tiver visto em outros vídeos, que todos os cursos na área de informática, eles têm semelhança, não tem como não ter. Todos os cursos vão ter conteúdos que você vai ver em um curso que vai ter em outro. Porém, todos os cursos também existem por uma razão, existem por um motivo. Então, falando de uma forma bem bruta, podemos definir que o curso de Engenharia da Computação vai se enfocar em hardware e o curso de Engenharia de Software vai se enfocar em software. Mas não é só isso. É impossível eu falar que eu estou implementando um computador, um sistema específico, e não preciso saber o que aquele sistema específico vai rodar. Isso não existe. Se você parar para pensar em um hospital, assim que você entra naquelas salas aparelhadas para você fazer um exame específico, aquilo são computadores. Tem máquinas daquelas que você entra dentro, tem máquinas daquela que você fica entre várias partes diferentes dela, tem máquinas daquela que vem cheios de fios e se conecta a você. Tudo aquilo são computadores. E esses computadores são construídos por engenheiros da computação. E não tem como um engenheiro da computação construir aquilo sem saber o que aquilo vai fazer, sem saber quem é que vai gerenciar aquilo. E quem gerencia as partes físicas é o software. Então, claro, no curso de Engenharia da Computação, um engenheiro da computação ele tem que entender de software também. Mas é claro, um engenheiro de software ele vai estudar muito mais a fundo sobre software do que um engenheiro da computação. O engenheiro da computação vai aprender bastante sobre software, mas o engenheiro de software vai aprender muito mais sobre software do que o engenheiro de computação. E agora, para o outro lado, no curso de Engenharia de Software, não tem como eu aprender somente sobre software. Eu também vou aprender sobre hardware. Porque se eu vou construir um software, eu preciso saber qual hardware ele vai rodar. Eu preciso saber o quanto de hardware ele precisa. Então são cursos que se complementam. São cursos que precisam conhecer da área de um e do outro. Por mais que um possa se aprofundar mais em hardware e o outro possa se aprofundar mais em software. Então isso é um exemplo para você poder diferenciar um pouco mais aí na sua mente sobre esses cursos. Mas lembra que é um exemplo de uma forma bem bruta. As coisas vêm cada vez mais mudando. A engenharia da computação, anos atrás, ela valorizava muito o hardware. Mas as grades do curso vêm mudando. Está sendo cada vez mais inserido na grade de um curso de engenharia da computação assuntos voltados a software também. E isso é normal. Os cursos se adaptam de acordo com o passar do tempo, de acordo com as mudanças no mundo real.
Anos atrás, um relógio de pulso era algo totalmente eletrônico. Atualmente, um relógio de pulso é algo totalmente computadorizado. Muitos anos atrás, os carros eles eram, em sua maior parte, mecânicos. Com o passar do tempo, se tornaram mecânicos e bastante eletrônicos. Hoje em dia, já tem partes mecânicas, eletrônicas e computadorizadas. Anos atrás, a sua geladeira ela servia para guardar os seus alimentos, refrescá-los, mantê-los ali numa temperatura boa, mas você não tinha muito do que fazer com ela, era ligar na tomada e deixar os alimentos lá dentro. Passou-se um tempo, as geladeiras passaram a vir agora com um menuzinho ali na porta ou na parte interna. E o tempo vai se passando, as geladeiras vão se tornando mais robustas, maiores e mais independentes. Hoje em dia nós temos geladeiras que se conectam à internet, que fazem até compras sozinhas. Então o mundo avança, o ensino precisa também avançar. E olha, cuidado se você está com a sua cabeça apenas no mundinho dos computadores. Quando se diz respeito à engenharia da computação, esse termo computação ultrapassa esse dispositivo que você está me assistindo, seja um smartphone, seja um notebook, seja um tablet, seja um desktop, né, que é um computador de mesa. Ultrapassa o que nós vemos de supercomputadores para jogos, servidores. Não, a computação vai muito além disso. Acabei de dar um exemplo, a gente pode ter computação na geladeira, a gente pode ter computação no vaso sanitário. Falei do aspirador de pó, da evolução dos carros cada vez mais tecnológicos, cada vez mais com computação embutida nos carros. Se pararmos para pensar no ambiente residencial, tanto um ambiente mais simples como mais avançado, nós temos computação também na máquina de lavar roupas, quando você programa ali o seu modo de lavagem de roupas. Se você tiver um sistema de segurança na sua casa com câmeras de vigilância que vão se conectar ali no DVR, que faz uma gravação para aquilo ali poder ficar disponível online, aquilo é computação. Algumas casas têm computação nas janelas, nas luzes, nas cortinas. Deu o exemplo também dos relógios, né? Os smartwatches, o exemplo dos óculos, o exemplo das roupas que já estão sendo disponibilizadas. Algumas roupas já existiam há alguns anos. Eu sempre digo para os alunos que muitas tecnologias que chegam ao público, elas não, algumas sim, mas uma grande parte não é inovadora, não surgiu agora. Uma grande parte já surgiu, já existe há alguns aninhos, alguns meses e já são utilizadas em outros lugares. Então o exemplo da roupa tecnológica já é algo da computação que já existe há algum tempo. Eu já cheguei a ler sobre estes casos, mas são roupas usadas, por exemplo, na NASA, né, com os astronautas, em alguns testes relacionados à guerra, mas agora já estão lançando vestimentas para pessoas comuns. Uma roupa que se esquenta se o ambiente externo estiver frio, uma roupa que fica mais gelada se o ambiente externo estiver quente, dentre outros modelos. E aí, partindo já para esse lado pessoal, a gente também tem computação nos drones, que está em moda hoje em dia, né? Tanto para profissionalizar filmagens, tanto para fazer também sondagens, como também para brincar. E quando a gente fala de brincar, muitos brinquedos de crianças têm computação também. Então, se nesse momento você parar de olhar para a tela do seu celular, do seu computador, enfim, e olhar ao redor de onde você está, provavelmente, além do seu celular, do seu dispositivo que você está assistindo esse vídeo, você vai encontrar outra coisa que tem computação embutida. Então o mundo evolui, a computação evolui, os cursos evoluem. E como já falei, nem só de hardware viverá um engenheiro da computação. E agora que eu abri um pouco o leque do que é esse termo computação, porque muitas das vezes pensam na computação de fato como computadores, celulares, enfim, eu consigo até explicar melhor para você uma simples diferença que tem relacionado ao software que um engenheiro da computação produz e um software que um engenheiro de software produz. No curso de engenharia da computação, quando um estudante de engenharia da computação estuda software, ele está capacitado a fazer qualquer tipo de software. Claro que um estudante de engenharia de software, ele também vai estar capacitado a fazer qualquer tipo de software, provavelmente até mais preparado para fazer softwares mais complexos ou mais avançados, e também vai estar preparado para outras áreas relacionadas a software que eu não vou entrar em detalhe. Porém,
Um grande diferencial que eu já vi, que eu percebo que é de fato existente no mundo real, na realidade, é que a maioria dos engenheiros de computação, eles vão fazer softwares relacionados para as aplicações de hardware que eles estão produzindo. Muitos engenheiros da computação produzem hardware por encomenda. Então esse hardware precisa ser comandado por um software. Então o exemplo que eu dei sobre a medicina, né? Você vai no hospital e você vê aqueles aparelhos que você se consulta, às vezes que você entra dentro, tudo aquilo ali é computação. Tudo aquilo ali é feito por engenheiros da computação. E aqueles aparelhos, em sua maioria, são aparelhos feitos sob encomenda. Uma empresa específica desenvolveu uma forma de fazer uma análise no paciente, um diagnóstico, e precisa desenvolver uma máquina para aquilo. Então contrata uma equipe de engenheiros de computação para que, com o conhecimento deles, eles desenvolvam o hardware, desenvolvam o físico daquele aparelho. Só que aquele hardware, aquele físico, ele precisa ser comandado por algo. E aquilo ali não é um computador de mesa que você usa na sua casa com um sistema operacional Windows ou outro qualquer. Vão ter alguns maquinários que, claro, vão ser acessados através de um sistema operacional mais conhecido, digamos assim. Porém, o intuito daquilo não é navegar na internet, não é ficar batendo papo. Então ele tem que ter um software direcionado para aquele hardware. Ele tem que ter um software totalmente preparado para aquela funcionalidade, para lidar com aquele hardware. Então a grande maioria dos softwares que os engenheiros da computação produzem são softwares dessa modalidade. Eles constroem um hardware, eles constroem um dispositivo sob encomenda, um maquinário sob encomenda e desenvolvem o sistema, o software que vai comandar, que vai controlar esse hardware. Ah, tá bom, e o engenheiro de software, o que ele faria? O engenheiro de software ele pode fazer esse tipo de software igual o engenheiro da computação? Claro, com certeza. Só que quando a gente fala de mundo real, é uma minoria de serviços de trabalho que o engenheiro de software pega nesse exemplo que eu acabei de dar. A grande maioria dos trabalhos que o engenheiro de software pega para construir um software são softwares administrativos, onde vai administrar uma empresa, vai administrar um órgão. São softwares financeiros, são softwares relacionados à gestão de pessoas, funcionários e clientes. São softwares relacionados ao atendimento, aquela comunicação entre cliente e empresa. Então eu posso ter um software de apostas, onde a empresa disponibiliza os jogos, disponibiliza apostas e o usuário, que é o cliente, vai acessar aquilo ali para poder jogar. Posso fazer um sistema para uma empresa, um sistema que vai cuidar tanto da parte administrativa como da parte financeira e ainda vai gerar resultados estratégicos. Então esse tipo de software, que tem muitos outros exemplos, é o software mais construído por engenheiros de software. E esse tipo de software é menos construído por engenheiros da computação. Já softwares que são específicos para um hardware já são mais construídos por engenheiros da computação e menos construídos por engenheiros de software. Mas ambos os engenheiros, ambos os cursos têm conhecimento para construir qualquer tipo de software. Ok? Acho que agora que eu dei um exemplo sobre o que é a computação, onde a gente vê a computação, ficou um pouco mais fácil de você entender essa diferença do software entre os cursos. Beleza? Se não tiver ficado claro ainda, deixa nos comentários, fala aí que eu vou estar lendo os comentários depois e vou estar respondendo você. Então eu acabei abrindo assim essa comparação entre dois cursos e nem é o intuito do vídeo fazer uma comparação de cursos, mas não tem como para a gente falar de um curso e para que você entenda melhor esse curso, não tem como acabar falando um pouquinho de outro. Mas em um outro momento, em um outro vídeo, eu vou fazer uma comparação entre 3, 4 ou 5 cursos de computação e aí sim a gente vai detalhar, vamos falar detalhes por detalhes das diferenças. Mas só para clarear um pouco mais a sua cabeça, se você tem alguma dúvida sobre cursos e tudo mais, algo que eu sempre digo para os alunos, uma comparação que eu sempre gosto de fazer, é que os cursos de engenharia da computação, engenharia de software, ciências da computação, esses cursos, engenharia, ciências, eles são cursos mais voltados a descobrir e a criar. Enquanto cursos como análise de sistemas, sistemas de informação e algumas outras ramificações, algumas outras nomenclaturas diferentes, estes são mais voltados a cuidar, reparar e aprimorar o que já foi criado, o que já foi estudado e desenvolvido.
Isso aqui que eu estou falando é só uma comparação generalizando, tá? Não é via de regra. Tem, claro, suas exceções sempre vai haver. Você pode ter pensado aí, mas no curso de análise de sistemas a gente estuda criar softwares, então eu vou criar. Sim, um analista de sistemas estuda sobre como criar um software, mas no mundo real, uma pessoa que faz análise de sistemas, ela não vai trabalhar só criando software, ela vai trabalhar muito mais cuidando de um software já existente, aprimorando um software já existente, reparando um software já existente, do que criando um software do zero. E dependendo aí da onde ela trabalha, da empresa, da região, isso pode até equilibrar meio a meio, mas geralmente ela repara, aprimora e cuida mais do que cria. Bom, mas vamos lá, já deu pra gente ter um conhecimento bem legal do que é o curso, de onde é a aplicação dele, comparamos um pouquinho. Agora vamos falar um pouco mais de dentro do curso, vamos falar um pouco mais das disciplinas. E já pra gente começar falando das disciplinas, eu já quero abrir aqui um parêntese, porque como eu citei bastante aqui para vocês sobre software, que o engenheiro da computação trabalha com hardware, bastante hardware, mas também trabalha com software. Quando a gente fala de software, o curso de engenharia da computação vai ter 3 disciplinas aí voltadas a você aprender sobre linguagens de programação. E você vai ter 3 disciplinas, cada uma voltada para uma linguagem específica. E dependendo da sua grade, você vai ter outras 2 ou 3 disciplinas que também vai abordar o assunto relacionado à programação. E as 3 linguagens de programação estudadas aí na grande maioria dos cursos, dificilmente isso vai ser diferente. Vai ser a linguagem Java, a linguagem C# ou C++, depende aí da faculdade, e a linguagem Python. E uma coisa aqui sobre a linguagem Python, que eu já provavelmente comentei em algum outro vídeo, é que ela é uma linguagem que vem crescendo bastante. Já se destacou anos atrás, não para de crescer, não para de melhorar. E cada vez mais as empresas estão utilizando Python, estão desenvolvendo com Python. Então hoje Python é um diferencial em qualquer profissão da área de informática e até para a vida. Eu sempre costumo falar com meus alunos do ensino médio, no ensino médio técnico, que por mais que muitos ali vão fazer um curso superior em outra área, sem ser computação, aprender a disciplina de lógica de programação é importante, porque eles não vão levar aquilo ali apenas para a computação, mas vão levar aquilo ali também para a vida. Então eu digo isso só porque se você está assistindo o vídeo e não sabe se vai seguir a área de computação ou não quer, está assistindo mais por curiosidade, tenha também a curiosidade de explorar um pouco a disciplina de lógica de uma forma mais leve, sem se aprofundar muito na computação. E se você for estudante da computação, se aprofunde em Python, que a gente já viu, o futuro é o quê? O futuro é um mundo cada vez mais tecnológico. Assim como nós vemos nos filmes, hologramas, carros que voam, roupas super tecnológicas, itens que acoplamos no nosso corpo e podemos voar. Todas essas coisas já existem um pouquinho hoje em dia. Imagine amanhã, imagine no futuro. Aqueles filmes que falam sobre robôs humanoides, por mais que alguns retratem que os robôs humanoides vão se revoltar, mas isso tudo pode acontecer, vai acontecer, já está acontecendo. Já existem vários robôs humanoides. O que vai transformar esses robôs em maior quantidade é só o tempo. Quando os computadores começaram a serem fabricados, não era todo mundo que podia ter um computador. Por quê? Porque os computadores eram caros. Quando os celulares começaram a ser fabricados, não era todo mundo que podia ter um celular, porque os celulares eram caros. A mesma coisa com os robôs já estão sendo fabricados, só que não é todo mundo que pode ter, porque eles são caros. Mas com o tempo eles vão baratear, eles vão se tornar mais acessíveis. Assim como hoje todo mundo tem pelo menos um celular em casa, a média do brasileiro, se eu não me engano, é de 3 celulares por residência, futuramente é capaz de, quem sabe, todo brasileiro ter um robô em casa. E para que isso seja desenvolvido, para que isso seja construído, é preciso de pessoas da área da computação. Então computação é o futuro. Estude Python. E estude Python não apenas com o que você vê no curso, porque o curso vai te dar uma base de Python, mas para você se tornar avançado, você vai precisar avançar. Você vai precisar se interessar e ir atrás. Algumas pessoas às vezes comentam, faz um curso de Python, faz videoaula sobre Python. Eu estou pensando se eu vou fazer ou não.
mas eu sei que já existem alguns cursos sérios na internet. Tem muito curso básico, tem alguns canais que começam a ensinar Python e depois param para você continuar pagando. Que eu não tenho nada contra isso, eu acho correto. Se a pessoa está passando conhecimentos, ela com certeza pode cobrar um valor por isso. Mas dentre cursos gratuitos e pagos que tem na internet, alguns mais básicos, outros não, existem cursos bem avançados e baratinhos. Cursos de R$ 69, R$ 99, bem barato para o conteúdo e para a preparação que vai te dar. Então, se eu for gravar vídeos de Python no meu canal, vai ser simplesmente para mostrar o básico do básico, não vai ser nenhuma série de aulas, para que a pessoa possa depois decidir onde se aprofundar, como se aprofundar. E muitas pessoas que me procuram para saber mais sobre Python, eu sempre indico um curso para elas fazerem. Como eu acabei de citar aqui, na internet existem vários tipos de cursos, dos mais básicos ao mais avançados. E para mim esse é um dos cursos mais avançados e mais em conta que tem para que você possa fazer em casa, estudar online. E eu vou estar deixando o link aqui na descrição, se você quiser conhecer, ver um pouco mais sobre esse curso, você clica, acessa, vê a grade curricular dele para você ver direitinho o que você vai estudar, e se for da sua vontade, você começa a estudar Python hoje e já dá um passo à frente aí de muitas pessoas, tanto nos seus estudos como no mercado de trabalho. Bom, já falamos bastante sobre software e sobre as linguagens de programação. Deixando isso daí um pouquinho de lado, quais são as outras disciplinas que você vai ver no curso de Engenharia da Computação? Eu vou começar falando aqui para vocês um pouco sobre disciplinas voltadas à computação. Porque lembre que o curso de Engenharia da Computação tem muita matemática, tem muita física, tem muita eletrônica, tem química. Então eu vou começar falando das disciplinas relacionadas à informática e depois a gente vai falar das outras. E uma coisa que eu esqueci de comentar quando eu comecei a falar sobre as disciplinas é que o curso de Engenharia da Computação, diferente de outros cursos superiores, ele tem a duração de 5 anos. Isso é muito importante atentar você, porque existem algumas faculdades, não muitas, mas existem algumas e até algumas faculdades grandes que oferecem o curso de Engenharia da Computação de somente 4 anos. E aí, se você vê um curso de Engenharia da Computação de somente 4 anos, você precisa se atentar se ele é reconhecido pelo CREA ou não. Porque o curso de Engenharia da Computação demorou um tempinho para que ele fosse inserido no CREA. CREA são os conselhos relacionados a cursos de engenharia. Então, dependendo do curso de engenharia que você faça, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia computação, tem o seu CREA específico. E o curso de Engenharia da Computação demorou um pouquinho a ser reconhecido pelo CREA. E quando foi reconhecido através do curso de 5 anos. Então, se você for fazer o curso, se sua faculdade tem 4 anos, vai atrás, procura, veja se ela é reconhecida pelo CREA ou não. Até agora, com o meu conhecimento, no momento atual desse vídeo, somente uma faculdade que tem um curso de 4 anos foi aprovado pelo CREA. Eu só ainda não tenho conhecimento se foi aprovado só para o curso poder ser ministrado ou se foi aprovado para que o aluno, ao ser formado, possa se filiar ao CREA. Tá? Então, se o seu curso for 4 anos, investigue um pouquinho isso, se for de 5 anos, está tranquilo. Então, das disciplinas de informática que nós temos neste curso, uma delas é a arquitetura de computadores modernos. Tá? Eu falei modernos assim com um tom diferente, porque a disciplina arquitetura de computadores é uma disciplina tradicional, uma disciplina já antiga que contém vários cursos, tanto superiores como técnicos. Só que dependendo do professor, dependendo da instituição, dependendo da grade daquela disciplina, ela pode abordar coisas muito antigas. Só que tem algumas coisas antigas que são necessárias aprender. Então, algumas faculdades mudaram a grade colocando a disciplina arquitetura de computadores. Algumas chamam a arquitetura de computadores tradicional e colocaram essa chamada arquitetura de computadores modernos. Algumas chamam de arquitetura de computadores atuais, outras chamam arquitetura de computadores de última geração. Então, todos esses termos que cogitam modernidade têm a ver com essa disciplina que eu estou falando. Ah, professor, na minha grade do meu curso não tem arquitetura de computador tradicional, só tem arquitetura de computadores modernos. Sim, algumas faculdades estão colocando tudo em uma disciplina. Aí você precisa ver a carga horária dessa disciplina. Se ela for aquela disciplina de carga horária cheia, robusta, é porque provavelmente ela está abordando a arquitetura de computadores tradicionais junto com a moderna.
Outra disciplina que tem nesse curso é a disciplina de automação e processos de controle, análise de algoritmo e estrutura de dados, ciência de dados, modelagem de dados, redes de computadores, paradigmas e linguagens da programação, engenharia da computação integrada, engenharia da computação interdisciplinar, engenharia de software, engenharia e meio ambiente, gerência de projetos e sistemas, computação gráfica, computação numeral, informática industrial, interface de sistemas de hardware, que é uma disciplina diferente de interface de sistemas de software e diferente também de IHC, interação humano-computador. Tem também a disciplina de inteligência artificial, a disciplina de sistemas digitais voltada para a engenharia da computação, microcontroladores e microprocessadores, é indispensável isso. São duas disciplinas diferentes, tá? Microcontrolador é uma disciplina, microprocessador é outra disciplina. Processamento de sinais digitais, processamento de imagem e visão computacional, sistemas operacionais, sistemas distribuídos, sistemas embarcados e sistemas de tempo real. As disciplinas que já citei de programação 1, 2 e 3, tecnologia e inovação e algumas outras disciplinas. Essas que eu falei estão aí na maioria das grades dos cursos. E além dessas disciplinas, que como eu falei são voltadas da área de informática, nós temos também as demais disciplinas das outras áreas, que é a disciplina de matemática discreta, a disciplina de cálculo 1 e cálculo 2, a disciplina de cálculo com geometria analítica, a disciplina de cálculo de funções de várias variáveis, equações diferenciais, linguagens formais e autômatos, cinemática dos solos, circuitos lógicos digitais, eletricidade básica, eletrônica para computação, disciplinas de física. Dependendo da sua grade você vai ter 2 ou 3 disciplinas de física. Uma primeira que vai revisar os principais assuntos que você já estudou no ensino médio, só que com uma pegada um pouquinho mais, agressiva, mais valente. E as demais dando evolução a tudo isso. Você vai ter disciplina também relacionada à química, geralmente é 1 ou 2 disciplinas só de química. A disciplina de estática dos fluidos, estatísticas descritivas e estatísticas indutivas, fundamentos da termodinâmica, com uma disciplina bem importante também, desenvolvimento sustentável, direito e sociedade, economia e administração e outras disciplinas. Então aqui eu só mencionei algumas disciplinas, viu? Tanto da área de informática como das demais áreas. E aí, você gostou ou você se apavorou? Escreve aqui nos comentários o que você achou aí dessas disciplinas, se é algo que você esperava, se você achou demais, se você pensa em fazer o curso, não pensa, como é que está seu coração, sua mente. Escreve aí pra gente poder conversar, quem sabe até dar umas risadas juntos. Eu particularmente, quando vejo a grade do curso de Engenharia da Computação, meus olhos chegam a brilhar. Eu sou apaixonado por essa grade. Eu fico imaginando algumas coisas, tanto estudando aquelas coisas como já aplicando. Por mais que eu fique com um sorrisinho um pouco nervoso de canto de boca, mas eu fico com os olhos brilhando quando eu vejo a grade do curso de Engenharia da Computação. E uma coisinha, tá? Só para que você não estranhe o curso, eu já estive conversando com algumas pessoas em corredores de faculdades, onde algumas pessoas perguntavam: o que é visto no curso de Sistema de Informação? Porque no curso de Engenharia da Computação a gente não vê isso, eu não estou gostando, estou perdido. Mas só para você não estranhar, e se você já estiver fazendo o curso ou for iniciar também não achar estranho, é porque no curso de Engenharia da Computação, geralmente no primeiro período você vai ter algumas disciplinas sim relacionadas à informática, porém entre o segundo e o quinto período do curso, geralmente essa margem, vai ser o momento onde você mais vai estudar ali sobre física, sobre química, sobre matemática, sobre eletrônica, sobre algumas outras disciplinas sociais, que algumas dessas disciplinas voltadas a direito, a filosofia, a economia, a administração, você vai estudar grande parte nesse período também e pouquíssimas lá no finalzinho do curso. Então, digamos que não é brincadeira não, porque às vezes o aluno vai lá cheio de gás, cheio de motivação, empenhado, doido para se tornar um nerd da computação, e quando pega segundo ou quinto período vai ver disciplina de tecnologia? Claro, vai.
mas em menor quantidade. Vai ver mais química, física, matemática, só disciplina, digamos que fácil, né? Então, digamos que é um pouco complicado para algumas pessoas, porque isso pode desmotivar, pode tirar aquele brilho dos olhos. Mas eu já te trago isso antecipado para você não estranhar e já se preparar. Porque esse período as disciplinas de informática vão ficar mais escassas e você vai ver mais outras disciplinas, mas isso é totalmente necessário. Porque depois do sexto período em diante, sétimo período em diante, você vai voltar a ver bastante coisa sobre informática, sobre tecnologia, e muitas você vai ver na prática. Não tem como você fazer um curso de engenharia da computação só na sala, no slide, no quadro e no assunto online ali do vídeo, do professor e etc. Você precisa praticar. Então isso é bem legal, bem interessante. Você vai ver ali um pouquinho de tecnologia no primeiro período, depois você vai ainda ver tecnologia, só que mais escasso. Sexto, sétimo período você vai ver também tecnologia, depois você vai cair no laboratório, na prática. E é muito legal isso daí. E é um outro grande diferencial que o curso de engenharia, pelo menos da computação, tem dos demais cursos relacionados à tecnologia, à computação. É que o curso de engenharia ele é uma média assim, de 50% a 55% de teoria, de prática daquela teoria, prática no sentido de exercícios mesmo, e também bastante pesquisa. Só que depois disso, as disciplinas elas vão misturando já a teoria com a prática, e a tendência é que a prática vá sempre se tornando maior do que a teoria. E aí as coisas a gente vê, poxa, que legal, a gente vai praticar bastante, a gente vai ver tecnologia bastante. Você está me falando que a gente vai ver tecnologia bastante a partir do sexto período, vamos praticar bastante. Sim, mas é uma parte bem difícil. Só que ao mesmo tempo altamente satisfatório, ainda mais para o aluno que está indo com sede de se tornar um nerd da computação, pega um chá de cadeira estudando física, um chá de cadeira pegando química, direito e por aí vai. E principalmente também eletrônica, que as primeiras disciplinas de eletrônica você não vai ficar mexendo nos fiozinhos não, você vai ficar vendo os fiozinhos no papel, você vai ficar vendo a parte mais teórica. Depois que você vai começar a mexer nisso tudo, testando ali na prática, aprendendo. E quando chegar na segunda parte do curso que eu falei, a partir do sexto período, aí a prática vai ser totalmente imersiva, você começar a construir de fato alguma coisa. Como eu falei, é muito satisfatório, é muito gostoso, mas também é difícil. Então é de suma importância que essa parte, esse chá de cadeira, pegando disciplinas mais teóricas, você aproveite bem. Porque tudo isso você vai usar na prática, principalmente os assuntos de eletrônica. Tem uma disciplina do curso de engenharia da computação que você precisa criar uma coisa. O professor vai passar a disciplina toda com você no laboratório falando, olha, eu quero que cada um de vocês crie uma coisa. Às vezes vocês vão poder criar em grupo ou não. E que coisa é essa? Alguns professores deixam livre, eu quero que você crie qualquer coisa computacional. Beleza, então você vai começar a criar qualquer coisa computacional, mas você vai criar do zero. Você não vai comprar a plaquinha pronta, não vai comprar aquilo ali pronto. Claro, tem alguns componentes que são adquiridos, que são comprados, mas em suma parte, você que vai estar lá, ó, fazendo a plaquinha, fazendo as ligações eletrônicas, fazendo a parte da interface daquele hardware. Aquele hardware vai ficar dentro de um quadrado, dentro de uma bola, vai ter pé, não vai ser grande, vai ser pequeno. E aí você vai precisar fazer os testes e colocar ele para funcionar de fato. Essa é a disciplina. Vamos falar agora sobre o mercado de trabalho para um engenheiro da computação. Mas antes da gente falar sobre o nicho de atuação, deixa eu pedir para você contribuir com o meu trabalho. O meu trabalho aqui de passar essas informações sobre os cursos, sobre as disciplinas, aqui para você pelo YouTube. Então, para você contribuir, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa aquele like para mostrar para o YouTube que esse vídeo foi legal, para ele poder mostrar para mais pessoas. Posso contar com você? Vou esperar só um pouquinho para você poder se inscrever e clicar no botão de curtir, tá bom? E aí, muito obrigado por você ter se inscrito, muito obrigado por você ter curtido esse vídeo e vamos então falar agora sobre o mercado de trabalho nessa área de engenharia da computação. O mercado para este curso, como já ficou claro com tudo que nós já falamos, é um mercado que está em alta, um mercado que está aquecido, que está bombando. É um mercado que cresce tanto nacionalmente como internacionalmente. Nós já vimos os vários exemplos sobre a aplicabilidade da computação no mundo, no universo, e vimos que amanhã, o futuro
é feito através de tecnologias. Então, dificilmente um aluno formado no curso de Engenharia da Computação vai ficar de fora do mercado de trabalho. Claro que nem tudo é totalidade, né? Tem alguns casos aí daqueles alunos que são mais interessados, aqueles alunos que recebem apenas um diploma, mas na verdade não aprenderam nada. Pouquíssimos casos em que a cidade da pessoa possa ser bem escassa nessa área. E mesmo assim, vagas há, né? Cresce nacionalmente, cresce internacionalmente. Então, vagas sempre há de existir. E até mesmo com esse cenário atual que já se estende aí por 2 anos, né, devido a esse vírus, a esse isolamento, a gente vê o desemprego aumentando em muitos países, em muitas áreas. Porém, o ramo da tecnologia não para de crescer, não para de contratar, principalmente o ramo de engenharia. E um estudo feito sobre várias áreas, buscando analisar a valorização de certas áreas, de certos profissionais. O ramo de tecnologia foi um dos ramos que mais teve valorização, uma média de 15,75%, como o ramo em geral, o ramo total. Mas mostrando que mesmo nessa fase complicada, nessa fase difícil, o ramo cresceu, o ramo valorizou, o ramo contratou. E uma coisa que talvez você não saiba ou talvez você não tenha percebido, mas nós estamos vivendo um momento, não esse momento relacionado ao vírus, mas um momento relacionado às tecnologias, em que nós estamos tendo tantos avanços, há tantas coisas ainda para chegar, para inaugurar, para surpreender. E nós estamos vivendo um momento agora que alguns cientistas já dizem, já cogitam afirmar que nós estamos passando por mais uma revolução tecnológica ou uma revolução industrial. Se você parar para pensar na história, nós já tivemos algumas revoluções. E essas revoluções industriais sempre foram caracterizadas, marcadas, ou pela liberdade de algo existir, ou pelo grande avanço, a diferença do passado e do presente, de uma nova descoberta, de um novo computador, digamos assim. E pegando essas características de revoluções anteriores, nós estamos num momento em que todas essas características estão juntas. Então há sim uma grande possibilidade de nós estarmos vivendo uma nova revolução industrial e com este momento indicando o motivo desse crescimento, dessa contratação, dessa valorização do profissional. E já voltado na área de atuação, aonde é que o engenheiro da computação vai atuar? No que ele vai fazer? As principais vagas para um engenheiro da computação estão nas indústrias, principalmente nas indústrias de computação, onde em sua grande maioria eles vão estar responsáveis por criar, por pesquisar. Por que você acha que empresas, dá um exemplo de um ramo tecnológico para ficar mais fácil, por que você acha que elas estão sempre lançando novos celulares? Por que os celulares estão sempre melhorando? Por que está sempre tendo uma placa de vídeo melhor, uma placa-mãe melhor, um processador melhor? Porque existem pesquisadores por trás. Existem engenheiros da computação realizando pesquisa e mais pesquisas, construindo hardwares e mais hardwares e testando, criando novos hardwares, criando melhorias, criando upgrades. Então todas essas grandes empresas têm equipes de engenheiro para fazer suas pesquisas, tem equipes de engenheiro para colocar a mão na massa e fazer a criação, tem equipes de engenheiro que vão supervisionar outras equipes relacionadas a testes, a análise e por aí vai. E como já mencionei antes, nem só de hardware viverá um engenheiro da computação. Então estando nessas empresas desenvolvendo novos hardwares, melhorias de hardwares, a gente já viu que os hardwares precisam ser controlados de alguma forma. Então eles também estão desenvolvendo softwares para esses hardwares. E como eu também já mencionei, o engenheiro da computação não vai fazer softwares somente para um hardware específico. Eles podem fazer softwares também de um âmbito mais geral, como a gerência financeira de empresas, recursos humanos de uma empresa, comunicação entre empresa e cliente, aqueles exemplos que eu já citei aqui no vídeo. E nesses últimos anos, segundo uma pesquisa que eu não lembro os valores, nem quem foi a fonte de pesquisa, mas nós tivemos um aumento no grupo de engenheiros procurados para desenvolver softwares para as empresas. Porque a gente sabe, principalmente aqui no mercado brasileiro, que as empresas sempre procuram a fonte mais barata. Sempre querem do bom e do melhor, mas pagando menos. Então muitos softwares que eram desenvolvidos para várias empresas, poucas empresas desenvolvedoras tinham engenheiros. Em sua maior parte eram alunos de análise de sistemas, alguns alunos de sistema de informação, outros alunos com cursos específicos de programação, onde passa num teste, tem um bom resultado e é contratado.
O engenheiro da computação pode também trabalhar numa área que é uma área de automação, que tem a ver com o que eu acabei de citar também, de criações de hardware e softwares relacionados. Pode trabalhar em empresas que criam sistemas automáticos ou ferramentas computacionais voltadas ao auxílio de algo, né? Uma utilidade específica. Que existem vários exemplos sobre isso, desde o exemplo médico que eu falei, como exemplos também de outras áreas. O engenheiro da computação vai trabalhar com sistemas embarcados, vai trabalhar com robótica, vai trabalhar com inteligência artificial. Então, deste mundo aí dos tão falados e citados nos filmes, os robôs, com certeza há engenheiros da computação, há espaço para eles. E sabendo um pouco de onde você pode atuar, vamos falar agora do ganho salarial, que varia bastante. Varia de acordo com o local do trabalho, com a experiência da pessoa, de acordo com o cargo específico, de acordo com a empresa, se valoriza mais ou menos, e outros fatores, tá? Mas eu gosto sempre de falar que todo profissional tem uma maturidade. De uma forma bem simples assim de explicar, é como se você, aluno de engenheiro da computação, assim que você inicia o seu curso, você se torna um engenheiro bebê. E aí no decorrer do curso, com suas notas, com seus interesses, com suas pesquisas, seus artigos, seus estágios e outras coisas que possam vir para somar, você vai ganhando maturidade, você vai ganhando experiência. E isso vai fazendo você crescer, isso vai fazendo você se tornar cada vez mais um pouquinho mais reconhecido. E claro, quando você conclui o curso e vai para o mercado de trabalho, ali você vai ganhar muito mais experiência e muito mais maturidade. Mas quanto mais preparado e mais destacado você sai do seu curso, melhor são as suas chances de iniciar com um salário um pouco acima da média já no mercado de trabalho. E aí, baseado nesses fatores que eu falei que podem variar o seu salário, né? Principalmente a maturidade, a experiência da pessoa, relacionado ao cargo, à empresa, ao local, a gente tem aí 3 faixas diferentes de salário para um engenheiro da computação. O salário inicial para um engenheiro da computação varia aí de 3 mil a 5 mil reais. Um salário mediano para um engenheiro da computação varia aí de 8 mil a 10 mil reais. E para cargos mais elevados, mais diferenciados e também mais raros, tem ganhos aí acima de 15 mil reais. Então se prepare, faça um bom curso, estude além do que você vai ver no seu curso, domine o assunto do curso e vá além. Procure inovar no curso, procure criar algo diferenciado ou melhorar algo que já existe. Valorize artigos, é muito importante você criar artigos, porque você vai se tornar, o seu nome vai rodar, vai se tornar conhecido no ramo da tecnologia e muitas vezes chega na mesa de empresas. E quando não chega, só em você ter já isso citado no seu currículo, já é um diferencial e automaticamente já vai fazer chegar na mesa daquela empresa. Hoje em dia, todos os meus artigos estão em QR Code. E em geral, os currículos são entregues mais digitalmente do que fisicamente. Então é só o caso, a empresa se interessar, coloca lá em cima do meu QR Code e já consegue ter acesso ao meu artigo. E pessoal, como eu já falei em outros vídeos e já citei aqui também nesse vídeo, o nosso hoje, o momento atual que você está vendo esse vídeo, hoje é o futuro de 20 anos atrás, digamos assim. Se a gente for parar para olhar 20 anos atrás e hoje, nós tivemos um avanço tecnológico fantástico, tremendo, absurdo. Lembro que há 20 anos atrás, ter um computador, um desktop em casa era algo muito difícil, pouquíssimas pessoas tinham. Lembro que os jogos, a grande maioria rolava pelo MS-DOS, você tinha que abrir o prompt de comando, digitar alguns comandos ali para poder abrir um jogo. Celular, praticamente ninguém tinha. Principalmente criança, adolescente, ninguém tinha celular. E quando a gente começou a ter celular, a tecnologia era o que? Era só para ligar. No máximo mandar um torpedo e olha lá se chegava ou não. Ficava com raiva às vezes quando o torpedo era perdido, a operadora não mandava. O joguinho para você se divertir era o Snake, o joguinho da cobrinha. Carro que acendia a luz sozinho. Relógio que media os batimentos cardíacos. Uma internet de alta velocidade. Não, nada disso existia. Celular a toque ainda não existia. Então, se a gente for parar para ver esse avanço, foi tremendo. E se a gente for parar para olhar daqui a 20 anos, né, a gente está agora em 2021, daqui a 20 anos, 2041,
o avanço vai ser maior ainda. E lembra que eu falei que a gente está vivendo um momento da revolução industrial? Estima-se que essa revolução industrial esteja agora nascendo para que ela exploda por volta de 2030 e 2040. Então ainda há muito para avançar na tecnologia. E com esse avanço, consequentemente, o espaço no mercado financeiro aumentará mais ainda. E consequentemente, a procura e a valorização por profissionais da engenharia da computação vai se tornar maior ainda. E só para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, eu não posso deixar de falar de algo que é relacionado ao idioma inglês. Eu não entrei muito em detalhes de um grande avanço que nós tivemos na área de softwares, da qualidade de softwares no Brasil, no mundo todo, algumas mudanças de estruturas de empresa, onde principalmente no Brasil, algumas empresas que desenvolvem software tinham poucos engenheiros, elas visavam outros tipos de profissionais, visando a economia. Mas nesse período que nós estamos passando aí de isolamento e tudo mais, houve mudanças em várias áreas, tá? Área de desenvolvimento de software, área de marketing digital, área de PLR, de dropshipping, tudo isso teve influência do inglês, tudo isso teve influência de outros países e outras áreas também. Estou falando aqui áreas digitais, áreas de tecnologia. Então, como se tornou comum buscar mais conhecimento pela internet nesse período, muitos conhecimentos novos existiam em inglês. E muitas pessoas entendiam, muitas pessoas foram atrás de entender e começaram a aplicar isso. Então, provavelmente você já sabe disso, provavelmente alguém já te falou isso, que o inglês é uma linguagem indispensável. O inglês é como o segundo idioma em todo mundo. E olha só o que eu vou te dizer, viu? Um engenheiro bom, um engenheiro top, um engenheiro excelente, um engenheiro melhor dos melhores, ele precisa saber inglês. E quando a gente fala de engenharia, não é um conhecimento apenas do básico, mas sim um conhecimento que dá para você aplicar no dia a dia. Então fica essa dica e esse alerta para você relacionado ao inglês, porque não vai ser bom apenas para sua carreira profissional, apenas para você como engenheiro, mas vai ser bom para você no âmbito geral da sua vida, para você se tornar uma pessoa mais culta, mais fácil de aprender outras coisas, de conseguir acessar materiais daquele idioma. Uma viagem, passeio familiar para países que falam inglês, você vai conseguir se virar. Então procure estudar inglês da melhor forma, mas da forma mais rápida e mais eficaz. Analise uma forma de você aprender esse idioma e eu vou estar deixando para você uma dica aqui na descrição do vídeo, um link de um curso online de inglês baratinho, tá? Um valor bem acessível, de um projeto fantástico que visa ensinar inglês para muitas pessoas. É um curso de inglês que vai te ensinar focando principalmente na parte falada da linguagem. Se você for parar para pensar no idioma brasileiro, né, que é o português, é um idioma gigantesco, cheio de regras, complexo, mas a gente usa em média 30% do idioma brasileiro. Ou seja, 70% do nosso idioma nós não usamos no dia a dia. E isso não acontece só com o português, isso acontece com vários outros idiomas. Então muitas vezes em cursos tradicionais a gente está aprendendo coisinhas que a gente não vê muito no dia a dia. Então eu convido você para clicar no link que eu vou deixar aqui do curso de inglês para você conhecer e, se gostar, dar esse passo à frente aí na sua vida profissional. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo falando sobre o curso de Engenharia da Computação. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você a tomar melhores decisões. E deixa aqui nos comentários qualquer coisa que você queira falar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixe o like no vídeo. Forte abraço, até o próximo vídeo, pessoal!